the Executive Committee has decided unanimously to give FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil. A decade ago, no one would have believed that Brazil would host the 2014 FIFA World Cup. Yet after decades of military rule, economic problems and inequality, Brazil has risen exponentially in the 21st century. Democratic changes, monetary and social reform, and global market conditions have combined to turn it into a powerful world economic force. The Girl from Ipanema, composed by Tom Jobim in 1962. Its bossa nova rhythm and catchy tune made it a big international hit in the 1960s. One of the most recorded pop songs in history and forever associated with Brazil. When a foreign journalist once asked Jobim about his native country, his reply became legendary and often repeated to anyone trying to understand Brazil. "Brazil, my dear," he said. "Brazil is not for beginners." Brazil is the fifth largest country in the world, racially diverse and extremely rich in natural resources. So beginners need to start with its history. The Portuguese first claimed it at the start of the 16th century, exploiting its resources, especially its hard redwood. They colonized it, and Portuguese immigrants began to settle there. The Portuguese also brought in increasing numbers of Africans as slave labor, and Brazil was one of the last countries to end its slave trade. European immigration also grew, as did pressure for independence, granted in 1825. Colonization produced a richly diverse population and also left Brazil as the only country in South America to speak Portuguese. In the 19th and early 20th centuries, coffee was the mainstay of the economy. É o momento em que você vai ter o domínio da chamada política do café com leite. Café representando São Paulo, Estado desenvolvido, e leite representando Minas, Estado desenvolvido. Durante todo esse tempo, oscilaram presidentes ou de São Paulo ou de Minas, e os outros estados não tinham direito a ter participação presidencial. Isto vai ser interrompido, esta forma de república vai ser interrompida em 1930, quando ocorre aquilo que no Brasil se chama Revolução de 30, mas que efetivamente nós somos obrigados, de fato, não a considerá-lo uma revolução, e sim a considerá-lo um golpe. Então o café é o grande produto, é o produto de exportação, e a todos os momentos que você tem uma queda, ou você tem uma elevação ou uma queda do café, toda a economia brasileira gira em torno do café. Então nós ainda funcionamos neste momento como se fôssemos uma monocultura. Que o governo de Getúlio Vargas, criando o Estado Novo, que limita ainda mais as chamadas liberdades democráticas do povo brasileiro. E nesta fase há uma coisa importante que está acontecendo, que é exatamente uma introdução, vamos dizer assim, um pontapé inicial para o começo do desenvolvimento da industrialização no Brasil. Uma data importante na história do Brasil foi a Revolução de 1930. Não foi uma revolução completa. Ela, por exemplo, não tocou na questão agrária, na questão da propriedade da terra, mas possibilitou a legislação trabalhista para os trabalhadores urbanos, criou a Previdência Social, criou a Justiça do Trabalho, possibilitou o direito de voto das mulheres, criou também a Justiça Eleitoral,
e criou a carreira dos servidores públicos. Surgiram importantes empresas no país, anos depois, como a Companhia Nacional Siderúrgica e, posteriormente, já nos anos 50, a Petrobras, né? E depois tivemos o período desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, que levou o Brasil para o interior, né? E possibilitou uma maior integração nacional. Quando os militares deram um golpe, e aí começou um regime muito autoritário, que é o regime militar brasileiro. E foram esses militares que criaram a ideia de República Federativa do Brasil, o que é um contrassenso, é uma contradição. Porque enquanto os Estados Unidos chamam-se Estados Unidos, né, e eles são, na realidade, uma federação, cada estado tem a sua própria organização, aqui no Brasil, ao contrário, nós nos chamamos República Federativa do Brasil, mas no fundo, nós somos uma espécie de união, porque há uma centralização muito maior e pouca liberdade para os estados. A primeira entre 1969 até 1980, que foi o período que o Brasil cresceu muito, período que foi identificado como do milagre econômico brasileiro. A economia crescia 10% ao ano, era algo equivalente ao que a China é hoje. O Brasil foi, portanto, na década de 70. This growth was still during military rule and simply increased inequality. In this period, there was a massive transfer of people from the rural areas to the cities. Most of the migration flow was towards São Paulo, which became the biggest city in the country in the 50s of last century, and Rio de Janeiro, which was the federal capital in those days. So, an urbanized country, a modern country with an industrial sector, but at the same time, a very unequal country. Income inequality in Brazil grew astonishingly in tandem with economic growth. Aproximadamente 1973, 74, quando começa a crise do petróleo, internacionalmente, o Brasil vai ser muito afetado pela crise do petróleo. E aí o chamado milagre econômico do senhor Delfim Neto também começa a afundar. Eles absolutamente não têm nenhuma legitimidade. Então, a sua falta de legitimidade passa a ser vista com clareza a partir desse momento. E é por isso que os movimentos sociais, ao final da década de 70 e início dos anos 80, vão se tornar cada vez mais fortes e com maior adesão popular. No entanto, esse crescimento econômico terminou praticamente se exaurindo a partir logo do início dos anos 80 com a crise da dívida externa. Então, o período militar se divide em duas partes, um período de forte crescimento nos anos 70 e depois uma crise que vai basicamente de 1980 a 85. Essa crise gerada pelo regime militar terminou sendo uma herança para o período civil, para os governos civis. Educational opportunities for the poor had improved during military rule, but for economic rather than social reasons. Até a década de 70, a escola no Brasil, o sistema escolar brasileiro era muito elitizado. A partir da década de 70 é que nós começamos a ter uma expansão da oferta educativa no país. Assim mesmo, isso se deu durante uma ditadura militar. Então, obviamente, essa expansão ela se deu muito orientada para uma finalidade de formação da força de trabalho, para a indústria emergente, para o projeto desenvolvimentista do país naquela época, e isso foi feito de forma muito desigual por todo o território nacional. Até a presente década, a educação superior ainda continua a ser uma educação muito seletiva, sobretudo a educação superior pública, muito seletiva e que serve a um pequeno grupo no país, que atende a um pequeno grupo no país. Popular movements and unions began to emerge, ushering in a new generation of socialist political leaders. The civil society it developed throughout the years,
And finally, in the end of the 70s, we have an emerging civil society of opposition in which perhaps the main sector was the union, where the unions, and mainly the unions from the metal workers sector in São Paulo. This is the sector from where Lula da Silva appeared. He was the leader of the trade union of the metal workers in the surrounds of the city of São Paulo. And this sector was the leader of the civil society as a whole, and they made possible not only to organize the civil society as a whole, but even to organize a political party that became the largest political party that we have now in Brazil, that is the Workers' Party, the party by which not only Lula was elected, but also the incumbent president now, Dilma Rousseff. Em 1985 para nós é um marco. Por que é um marco? Nós vínhamos numa luta de movimentos sociais desde o fim da década de 70, que era exatamente no sentido de conquista das liberdades democráticas. E o último bastião de luta pela conquista das liberdades democráticas era exatamente lutar para que existissem eleições diretas para a presidência da República. Em 1984, tivemos um grande movimento social, o das Diretas Já, que promoveu esta grande luta do povo brasileiro a favor do fim da democratização, para que, de fato, conseguíssemos fechar com um presidente eleito diretamente pela população. In 1985, the first civilian was elected as a president after more than 20 years of a military dictatorship, and this president couldn't take office, Tancredo Neves, because Tancredo Neves got sick just before taking office, and he died after 1 month. After that, his vice presidential candidate, José Sarney, who used to be a supporter of the former military regime, became the president. It was a very important period of transition because it was the moment when the new constitution was framed, when the main political compacts were established, and when we could establish some basic features of the current democratic regime that we have in Brazil. It was a transition by agreement. There was no violent rupture. It was something very gradual, pacific, and it was crowned, in a way, by the new Constitution. The new Constitution is a kind of milestone of the new Brazil, a country with the aspiration of having a social democratic welfare system combined with a liberal political system. Brazil had been run by a succession of military governments for 21 years. Their rule had been repressive and opponents tortured, but because the country had developed industrially and economically, the people's relationship with the military was quite complex. A new reconciliation law in 1979 had also paved the way for both sides to put the past behind them. Em 1979, nós tivemos uma anistia que anistiou a ambos os lados, ou seja, anistiou aqueles que haviam pego em armas contra o regime militar e anistiou também os torturadores que torturavam essas pessoas que ousavam ser contra o regime militar. The army are very prestigious. All the polls show that when you consider the different institutions that we have in Brazil, in general, the armed forces, they are on the top. But it has to do with many aspects. First of all, the military are not perceived as corrupt, and this is very important. And they are perceived as people who are really devoted for the public interest. Not only because they are not corrupt, but because they work with different economic conditions, different and difficult material conditions, and despite of that, they are there. And they are not exposed like the politicians are, like the parties are, like the civil servants in general are, to the daily life difficulties. As ditaduras geralmente são muito ruins, porque elas matam a criatividade do povo, a liberdade, o exercício da cidadania. Retomamos com muita luta a democracia. Nesse processo, o povo brasileiro amadureceu na luta contra a ditadura, a luta pela anistia, depois pela Constituinte. E esse foi um outro marco.
com a Constituição Federal de 88, nós tivemos uma ampliação dos direitos sociais no Brasil como um todo. E a educação passou a ter um capítulo próprio na Constituição. Então, nós tivemos uma ampliação do direito à educação, que agora, em 2009, foi consagrada com a ampliação da obrigatoriedade escolar entre 4 e 17 anos. E passamos a ter também uma estrutura mais democrática, o que a gente chama do princípio da gestão democrática nas instituições públicas de ensino. Then we had the Constitution of 1988. It enlarged citizenship in Brazil in terms of giving rights to the people. Right to education, right to health, and besides that, assuring the freedom of political organization, of political manifestation, of the freedom of expression, freedom of opinion. It was a milestone, but it did not bring out immediately the solution of the economic problems that the country was experiencing in those days. The period immediately after military rule saw the introduction of the new constitution, enshrining significant new rights. But for the next 15 years, Brazil faced heavy debt repayments and high inflation, so would struggle to make progress in the fight against poverty. Que vai de 85 até o início dos anos 2000, que é um período de ajustamento da economia brasileira, um período de passagem para a democracia, mas um período em que praticamente o Brasil não cresceu, um período que nós lutamos muito para combater a inflação. O Brasil foi, no século XX, o país que mais alta taxa de inflação registrou no mundo por tanto tempo. E as opções que o Brasil fez, então, nesse período de 85 até o início dos anos 2000, foi um período que não permitiu ao Brasil crescer e combater as suas mazelas, como a pobreza e a desigualdade. Portanto, nós passamos as décadas de 80 e décadas de 90 praticamente pagando a dívida externa. Nós transferíamos a cada ano cerca de 7% do produto interno bruto brasileiro na forma de pagamento da dívida externa. So that was the picture at the end of the military regime. A modern country, but a very unequal one. So the Constitution was meant to provide solutions to all these problems. So social rights, political freedoms, and economic stability, right? But it took a while for the country, under the framework of the new Constitution, to start combining these different components. It took at least 7 years for this process to start on a sustainable way in the right direction. In the early 1990s, Brazil followed the global trend towards neoliberalism, or conservative free market economics, Thatcherism, Reaganomics. Neoliberal politics sought to limit state influence and encourage privatization. This inevitably resulted in reduced spending on social projects that might benefit the poor. Governments that borrowed from the International Monetary Fund also had to abide by IMF conditions. All these factors combined in the policies of Brazil's president, Fernando Henrique Cardoso, in the mid-1990s, including an anti-inflation measure known as the Real Plan. O mundo mudou e a América Latina foi uma das principais vítimas das mudanças. A questão hegemônica hoje no mundo é o modelo neoliberal. Se universalizou, se globalizou. E fomos a região que teve mais governos neoliberais no mundo e os mais radicais. Prioridade do equilíbrio fiscal, de equilíbrio das contas públicas. Então as políticas sociais eram secundárias. Achava que o controle da inflação era suficiente para gerar bem-estar. Toda a América Latina teve uma crise da dívida na passagem dos anos 70 para os anos 80. Então, desde aquele momento, há um endividamento público enorme.
Então sempre assinaram acordos com o Fundo Monetário Internacional, o que fazia que o Estado sempre estivesse em crise econômica e não tinha recursos também para isso, para diminuir a inflação. Mas foram medidas administrativas só. Tanto assim que diminuiu a inflação e aumentou muito a dívida pública. E depois a inflação voltou a aparecer. Mas o objetivo do Fernando Henrique Cardoso era basicamente controle da inflação. In the year prior to the Real Plan, we had an annualized rate of inflation above 3,000%. Can you imagine that? The milestone in this process is the stabilization plan that was implemented in June, July 1994. In the first year after the implementation of the Real Plan, the inflation rate was 25%, and it continued to come down until it reached 2-3% in 1998. It had immediately a tremendously beneficial impact for the purchasing power of the poor. This is exactly why the Real Plan was so popular, and that gave the president the political support and the social legitimacy to implement structural reforms which ran against powerful interests. De toda maneira, a reforma monetária de 94, chamado Plano Real, é que permitiu o Brasil alçar a condição de um país de estabilidade monetária. No entanto, a estabilidade monetária na segunda metade dos anos 90 e no início dos anos 2000, ela não produziu efeitos econômicos e sociais favoráveis à população. Apenas nós baixamos a inflação. Mas o Brasil não cresceu, o Brasil não distribuiu a renda, não combateu a pobreza, como de fato passou a ocorrer a partir aí dos anos 2004, 2005 no Brasil. Free market economics may have controlled inflation, but did not benefit Brazil's poorest people. At the dawn of the new millennium, however, economic conditions improved, and a wind of social democratic change blew across the continent that would take advantage of them. But even the most optimistic left-wing Brazilian economists could not have predicted the transformation that was to come. In the late 20th century, Brazil embraced democracy, but also followed the global trend, adopting free market economics. This stabilized the economy and brought inflation under control, but its poorest people continued to struggle and live in widespread poverty. Laissez-faire capitalism could not take care of the most vulnerable in society. Cue the arrival of new, more radical thinkers onto the South American political stage. Então, a polarização é entre neoliberalismo e antineoliberalismo. Os governos que foram eleitos contra o neoliberalismo, Hugo Chávez, Lula, Tabaré Vázquez, Kirchner, Evo Morales e Rafael Correa, foram pela derrota do neoliberalismo. Nesses países começou a mudar a política. Os países têm em comum três aspectos. Primeiro, prioridade das políticas sociais. Segundo, prioridade da integração regional e dos acordos Sul-Sul e não tratados de livre comércio com os Estados Unidos. E terceiro, um papel ativo do Estado e não o Estado mínimo. Tem governos moderados, como Brasil, Uruguai e Argentina, que são antineoliberais. E tem governos, Venezuela, Equador, Bolívia, que são antineoliberais e anticapitalistas.
Então pretendem chegar ao socialismo. Luiz Inácio Lula da Silva took office as president in January 2003 and became a significant political leader. Like Hugo Chavez in Venezuela and Evo Morales in Bolivia, his politics was social democratic, embracing economic policies that benefited the poor. Lula was probably in the right place at the right time and could only fund his social policies because his country's finances and trade were already buoyant. O Lula, sem dúvida nenhuma, é um homem de esquerda. É um homem de esquerda, talvez não no sentido que essa expressão teve há algumas décadas, porque ele não tem uma filiação político-ideológica clássica. Eu chamaria de um homem que é de uma esquerda social. Ele vem efetivamente assumido como uma liderança muito forte no país, por uma razão muito simples, porque ele tocou a questão essencial do Brasil, que eu diria que é a questão essencial, talvez, da maior parte dos países do mundo, que é o problema da luta contra a pobreza, mas, sobretudo, da luta contra a desigualdade econômica e social. Lula da Silva came from Caetés in the northeast, one of the poorest parts of the country, but moved south to São Paulo, the wealthiest city in Brazil. He never completed his education, and there weren't many jobs for unskilled labourers in São Paulo. But he eventually found work in mining, and that changed his life. He joined the union and became politically active. His union, the Labour Movement, was heavily involved in the struggle for democracy in Brazil in the 70s, setting him against the military dictatorship. His union activity landed him in a military court in 1981, where he was found guilty of subversion and jailed. When he got out, he entered mainstream politics. After two defeats in 1994 and 98, he was finally elected President of Brazil in 2002. Lula's social reforms would earn him the nicknames Leader of the Poor and Champion of the Deprived. O Brasil sempre foi o país mais desigual do continente mais desigual. Então, o principal do governo Lula é a prioridade das políticas sociais e não a prioridade do ajuste fiscal. A primeira opção importante das realizações do governo do presidente Lula está relacionado a uma inversão de prioridades. Aqui no Brasil, os economistas sempre diziam, para poder distribuir a renda, primeiro a economia precisava crescer. No entanto, a experiência passada brasileira é que o Brasil crescia, mas não distribuía a renda, né? No governo do presidente Lula, nós tivemos uma mudança. O Brasil começou primeiro distribuindo a renda para poder crescer. Não acreditamos no Estado mínimo, no Estado neoliberal. Tentamos implementar no Brasil nos anos 90, não foi positivo. Com relação ao Fundo Monetário Internacional, nós pagamos a dívida e nos tornamos credores do Fundo Monetário Internacional. O que eu acho muito bom, porque geralmente as indicações do Fundo Monetário Internacional não são as melhores. O Banco Mundial foi nosso parceiro na implementação do programa Bolsa Família, mas nunca aceitamos os ditames do Banco Mundial. No governo Lula, nós implantamos o programa Bolsa Família, integramos o Bolsa Família com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, o chamado Fome Zero. O Bolsa Família é uma política pública. Ele está inserido num conjunto de ações que visam melhorar efetivamente as condições de vida dos milhões de brasileiros e brasileiras pobres. É claro que nós trabalhamos no Brasil também com programas de capacitação profissional, de formação profissional, exatamente com esse objetivo de possibilitar que as famílias beneficiárias do Bolsa Família alcancem gradativamente a sua autonomia. Durante a década de 90, nós vivemos uma reforma neoliberal no Estado brasileiro que permitiu que crescesse muito as universidades privadas. Durante o governo Lula, foi criado um programa chamado Universidade para Todos, ProUni. Isso se dá por meio de uma bolsa que o Estado brasileiro
oferece a esse estudante de baixa renda para que ele possa fazer a educação superior. Mas nas universidades públicas, nós também passamos a ter algumas iniciativas que ampliam as suas vagas e acolhem melhor os mais pobres e outros segmentos importantes da população brasileira que por séculos e séculos estiveram excluídos do sistema escolar brasileiro. Os negros, os indígenas, os mais pobres em geral. Nós tivemos, nesses 10 anos, a retirada de 46 milhões de pessoas da pobreza e da pobreza extrema. Nós tivemos a criação de mais de 20 milhões de empregos e nós tivemos um constante aumento da renda dos trabalhadores. Foram os setores que sempre se beneficiaram de um outro tipo mais grave de assistencialismo, que é o assistencialismo aos grandes fazendeiros, o assistencialismo aos banqueiros, o assistencialismo aos industriais, que muitas vezes entravam em crise e que batiam a porta do Estado para tentar sair dessa situação de crise na qual se enfrentava. O país tem as suas contas equilibradas, o país hoje tem uma reserva de moeda estrangeira extraordinária. Nós éramos há 10 anos devedores internacionais, hoje nós somos grandes credores internacionais. Além disso, tem pessoas que se fragilizam também por circunstâncias pessoais, familiares, momentâneas, problemas de saúde. E eu penso também que o Estado não pode descuidar dessas pessoas. Nós temos um outro grande programa no Brasil, que é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que assegura às pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres, um benefício que corresponde ao salário mínimo. O BBC tem uma outra linha de entrada, um outro conceito de pobreza, 1/4 do salário mínimo. O programa Minha Casa Minha Vida, construção de casas, né, para famílias de baixa renda. Nós temos também o programa de erradicação do trabalho infantil. Também tem trabalho com a linha de renda para atender as famílias, na faixa de R$ 150 por mês. E temos também, no nível um pouco mais elevado, o salário mínimo. Então nós precisamos, no Brasil, definir com mais clareza quem que nós consideramos uma família pobre, qual que é o nível de renda considerado básico, menos do que isso. The Da Silva government implemented ambitious social programs and genuinely rescued millions from poverty and starvation. It put a university education within the grasp of working people and created job opportunities for all. It was a socialist success story. Critics feel that Lula simply got lucky and was only able to fund his policies because of the country's huge revenues from trade with rising powerhouses like China. Na verdade, há que se desmistificar um pouco essa questão de que o período Lula foi o período de transformação do Brasil. Não é verdade isso. O período de transformação do Brasil foi dado exclusivamente quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o poder e de lá para cá construiu as bases de uma mudança extraordinária do ponto de vista da economia brasileira. O presidente Lula, ele, na verdade, se aproveitou de um momento de bonança que nós vivemos no país, de não dificuldades econômicas internacionais, né? E poderia efetivamente ter dado continuidade ao processo de transformação do Brasil. But Lula supporters are adamant that it was their policy initiatives that transformed the country. Do Estado brasileiro, recursos públicos, os contribuintes brasileiros, uma opção que o Estado brasileiro fez. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o ministério responsável pela gestão do programa Bolsa Família, mas onde estão também os programas da assistência social, o Ministério tem um orçamento anual, hoje superior a 60 bilhões de reais.
destinados a essas políticas específicas. Responsabilidade fundamental é do Estado. O Estado que tem dinheiro, eventualmente, para financiar empreendimentos grandes, infraestrutura e até mesmo financiar também empresas privadas, assumiu no Brasil a responsabilidade de cuidar e promover os pobres. The question is not just how Da Silva could afford to fund his social programs, but also what political alliances he had to make to achieve them, particularly with the wealthy, the political elite, and big business. Lula had to build large coalitions together with conservative parties and center-to-the-right parties. And so these parties, they work as veto players at the political system. What these conservative parties want is to be a part of the administration. And so even if you have a government that has a left-leaning orientation, the conservative parties, they believe that they must be part of that, and so they enroll in the government and they accept some, how can I say, leftist but moderate policies. And so policies towards the redistribution of revenues, social policies in terms of improving the education for the poor, or improving the housing for the poor, or even the increase of the minimum salary. All these policies that were implemented during Lula's years, they were very important to reduce inequality in Brazil, to improve the condition of life of poor people, but they were at the same time acceptable for the conservative sectors. Of course, they have some points that were not negotiable, like, for example, deep land reform. This was not acceptable, and this is why we didn't have a deep land reform during Lula's years, despite the fact that some of the supporters, the social supporters of Lula and his party, the PT, these guys were members of landless workers movements. And so they want a deeper land reform, but it was impossible to do that. And so Lula gave, on one hand, moderate left-wing policies for the people, but on the other hand, he gave his hand to the conservative sectors and to the big business in Brazil, and he was able to establish a compromise between these two sectors. I criticize him, first of all, for not recognizing the merits of his predecessors, of having a very, very egocentric style of doing politics, a very aggressive and negative way to deal with the opposition, right? He behaves like Brazil has started with his administration. He tended to hijack all that was achieved by a series of administrations and other politicians. This is the things that I have described here are not only the product, the outcome of good policies introduced by the federal government. It's the country as a whole that has improved. Lula was important in this process. He was a leader, he's still a leader, and he deserves credit for that. Cardoso deserves credit for that. Even people who governed Brazil before Cardoso, I think it's fair to say that in some aspects, the military were not destructive. Some of their decisions, especially in the very beginning, planted the seeds of future progress. Depois começaram a surgir as políticas sociais. Elas surgem, na minha leitura, de uma forma bastante tímida, com alguns programas localizados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e ganham uma dimensão ampla no governo do presidente Lula, do qual eu participei como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brazil is world famous because of the achievements of its team playing the most popular sport on the planet. And we all love Brazilian coffee. But Brazil is a player now in major strategic alliances with other countries and continents, more significant than coffee or great goals. Nós temos hoje mundo multipolar, mundo no qual emergem uma série de forças novas, algumas inclusive sem um perfil muito claro, muito definido. E, portanto, mundo no qual
há uma possibilidade extraordinária de que o multilateralismo, baseado nesse multipolarismo, por assim, nessa multipolaridade, o multilateralismo possa efetivamente prosperar. Nós temos buscado uma associação mais profunda, não só com a América do Sul, América Latina, com a África, com o mundo árabe, mas com alguns países com os quais temos problemáticas semelhantes. Por isso surgiram os BRICS, né, que é uma associação do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Né? E nós temos aí, sobretudo, encaminhado políticas alternativas no que diz respeito ao enfrentamento dos grandes problemas econômicos da humanidade. Lula da Silva's time in charge ended in 2011 after 2 presidential terms, and he was succeeded by his former energy minister, Dilma Rousseff. But 2 years into her presidency, people began demanding more. Whatever its success, their Workers' Party had failed to build on the period of remarkable growth and improve the country's infrastructure, roads, schools, and hospitals. People took to the streets, no longer happy with their lot. O que fez o Lula? O Lula evitou mexer nessas grandes reformas, porque não quis mexer na popularidade dele logo no pós-eleitoral e garantir, surfando na onda, a manutenção dessa popularidade. It was very difficult to figure out exactly what was the specific demand that was present on the demonstrations. But one point was very clear, and even some polls that were performed with the demonstrators made it very clear that there was a lack of satisfaction, a lack of acceptance by the demonstrators with the general behavior of politicians and with the quality of the state in general, with the quality of services, with the quality of some policies, with the quality of the politicians themselves. Novos sujeitos apareceram nessas manifestações de junho e as universidades foram palco de importantes manifestações. Mas desde o governo Lula que a gente tem muito forte dentro do governo essa preocupação com ampliar a educação brasileira para toda a população, independente da sua origem social, ou, sobretudo, aqueles que tiveram uma origem social mais pobre. Qual é a situação que nós estamos vivendo atualmente? As pessoas querem mais. Melhorar a saúde, melhorar as condições de vida urbana, que são muito difíceis ainda. Nós temos cidades tão difíceis quanto o Cairo, por exemplo. Melhorar a educação, a qualidade da educação, né? E, enfim, avançar também na democratização do país. Faria isso com tranquilidade para tirar essas pessoas de uma situação de pobreza, dando uma porta de saída. Qual é a porta de saída? Um crescimento econômico sustentado, né, com pleno emprego, né, mas não a manutenção de um paternalismo onde você simplesmente dá o dinheiro sem compromisso de retorno. A grande maioria da população brasileira tem bons sentimentos. Tem um sentimento de justiça, de generosidade, de solidariedade social. Então, o programa tem grande adesão também em amplos setores da sociedade. Ele é seguramente apoiado pela maioria da sociedade. O que não quer dizer que nós não devamos sempre estar discutindo como aperfeiçoar os mecanismos tributários, como fazer com que os mais ricos paguem mais, eventualmente também como diminuir um pouco o peso sobre a classe média, como garantir também que a classe média tenha acesso a bens e serviços básicos, como educação de qualidade, transporte coletivo, saúde, segurança pública. É claro que nós devemos estar sempre procurando avançar nessas questões. In his speech when he came to power in January 2003, Lula's rhetoric was passionate. Creio em futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor. A nossa força é maior do que a nossa miséria. A nossa esperança é maior do que o nosso medo.
But 11 years on, news reports are about protests over a lack of basic needs. É muito mais do que simples 20 centavos. É educação, é saúde, é muita coisa envolvida. And then there's the World Cup. A week before the tournament, football stadia are still not finished. And Brazilians are out on the streets, upset at the millions being spent on staging the event. Now I'm terrified. Brazil should not host the World Cup. It's absurd. All these expenses do not have the population in mind, and now most of it is coming from our own pockets. The world's eyes will be on Brazil for the next month of festivity and football, despite unease about the cost. But whatever the outcome, the Latin American sleeping giant has truly woken up and come a huge distance since military rule, its deep economic problems of the past. And the girl from Ipanema. Esses últimos 10 anos, né, permitiram que o brasileiro recuperasse a sua autoestima. Os brasileiros estão mais estimulados com a posição que o Brasil vem ocupando no mundo, né? Mas é claro que há uma preocupação com problemas que não foram ainda resolvidos, como é o caso do problema da violência, né, nas grandes cidades. Nós temos ainda questões que merecem ser melhor investigadas e maior investimento, né? Nós temos problemas em mobilidade social, temos problemas na saúde, na educação. Então, eu diria, o Brasil é um país em construção, né? Se dizia sempre que o Brasil era um gigante adormecido, né? Podemos dizer que talvez esse gigante acordou, está começando a caminhar mais rapidamente rumo ao enfrentamento dos seus problemas.